Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos para a nossa meditação, Na Santa Palavra de Deus. Hoje a nossa meditação será no capítulo número 6 de Daniel, E o título da mensagem é Daniel na Cova dos Leões, que diz o seguinte: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício de culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faço a oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por livrá-lo.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós vejamos aqui nessa leitura, né, onde Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Prova de fogo da qual não tem jeito de ser mais provado, né? Um grande servo de Deus, como foi provado esses meninos, né? Eu digo meninos porque na época eram todos jovens, né? Eram 4 jovens, né? E Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Mas é coisa tremenda o poder de Deus. O homem, quando serve a Deus, o homem que é temente a Deus e serve a Deus de coração, né?
corpo, alma e espírito, com toda fidelidade, o nosso Deus cuida, né? O nosso Deus zela, o nosso Deus livra, né? O nosso Deus é o verdadeiro Deus, é o Deus vivo, é o Senhor Jeová dos exércitos, é o Criador dos céus e da terra e do mar, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? É o nosso Deus, né? É o Deus de Israel, é o meu Deus. Esse Deus, ele é fogo consumidor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês vejam, né? Tudo isso aconteceu, irmão, só para que a gente tenha aqui uma elucidação maior, né? Exatamente após, né, Daniel ter sido trazido a revelação, né, da mão misteriosa, né, para o rei, né? O rei Dario, né, o rei Belsazar, né, o rei Belsazar, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa, né? Então, após esse acontecimento, né, que Daniel revelou para o rei Belsazar, né, as inscrições que escreveu a mão misteriosa, né? Então, após esse acontecimento, o rei exaltou muito Daniel, né, no trabalho do palácio ali, passou a ser o terceiro dominador, colocou no pescoço dele corrente de ouro e deu presentes e muitas coisas, né? Então, de modo que aquilo que ele não quis pegar, ele não pegou, aquilo que ele não tinha como pegar, ele pegou, evidentemente, né, e tocou a vida em frente, porque ele era funcionário do palácio, ele não tinha como se desvencilhar disso, ele não tinha nem como sair de lá se não fosse liberado automaticamente pelo rei de acordo com as suas ordenanças, né? Então, após Daniel ter decifrado o enigma da da inscrição da mão misteriosa que nós lemos ontem, então ele foi enviada para aquela parte da mão e escreveu essa escritura, né? Esta, pois, é a escritura. Daniel, lendo para o rei, disse para ele, né? Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste em balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, né? Então aqui esse reino, a partir desse momento, né, passou a ser o reino do Belsazar, né? Nabomine Belsazar passou a ser governado, presidido, né, pelos medos e persas, né? O Senhor Todo-Poderoso entregou o reino a eles, né? E esse rei Belsazar foi morto naquela mesma noite, né? Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino, né? Então Daniel teve assim grande prosperidade também por causa de tudo isso, né? E ele estava lá. E a inveja contra Daniel crescia de forma assustadora, né? Inveja, inveja e mais inveja, porque Daniel era o homem todo-poderoso do reino, né? Ele tinha o rei, mas Daniel realmente mandava em tudo, e aqui a palavra afirma, né, que Daniel ele era sobre todos os presidentes, sobre todos os prefeitos, e era uma multidão de mais de 120 países que Daniel realmente mandava em tudo, né? Daniel, ele era o poderoso chefão desse povo todo. Então a inveja era muito grande contra Daniel, né? Então fizeram essa trama diabólica para poder tirar Daniel do caminho deles. Eles não queriam Daniel como chefe deles, porque Daniel era muito bem quisto pelo rei, e Daniel verdadeiramente mandava, né? E a inveja é um mal terrível, né? E aí eles tentou de todas as formas encontrar falta em Daniel, para poder acusá-lo de alguma falta no trabalho, né? E não achou falta nenhuma para poder acusá-lo, para que ele pudesse ser levado à morte, sair do caminho deles, né? Como eles viram que não achava falta nenhuma em Daniel, né, no trabalho dele, porque ele era extremamente fiel ao rei, né? Então daí eles, entre eles, né, tramaram entre eles ali, né? A palavra afirma que entre eles formaram um conselho entre eles, entre os presidentes ali, aqueles povo todo que não queria Daniel na frente deles, e falaram, né?
O único jeito é nós procurar falha ou falta, né, em Daniel, né, contra o seu Deus. Não tem outro lugar para nós encontrar alguma coisa que possa. Aí elaboraram um documento, né, tipo assim, um projeto de lei, né, formado por todo esse conselho desse pessoal todo, né, para que formando o conselho contra Daniel, aonde que eles encontrou uma brecha para poder fazer isto, né? Porque Daniel orava, Daniel, ele não servia, né, até naquela altura, o Deus, né, o Deus pagão, né, o Deus deles, ele servia o verdadeiro Deus, o Deus vivo, né? E com isto, Daniel orava muito a Deus, era fiel e temente a Deus, né? Grande servo de Deus. Aí eles fizeram um decreto, né, para que se no prazo de 30 dias, algum homem fosse achado adorando outro Deus que não fosse o Deus deles, não era nem o Deus deles, orando a outro Deus, né, ou fazendo alguma petição a algum outro homem que não fosse o próprio rei. Ou seja, eles armaram bem armadinho a armadilha para poder jogar Daniel lá, porque eles saberiam que pegariam Daniel orando a Deus e ele não poderia fazer por causa do decreto do rei, né? E aí bolaram direitinho, porque sabiam que nesse fraco eles pegariam, que não é fraco coisa nenhuma, pelo contrário, é forte, né? O homem que ora a Deus 3 vezes ao dia, nenhum mal pode contra este homem. Ele é invencível pelo poder de Deus que existe sobre ele, né? E aí eles achavam que podiam eliminar Daniel por causa disso, porque ele seria lançado na cova dos leões. Ele seria, com certeza, eles tinham certeza disso, que ele seria achado em oração, por causa do decreto que o rei tinha feito, que nenhum homem podia prestar nenhuma adoração, né, nem a Deus, nem a nenhum outro homem que não fosse o rei, né. Aí foram juntos e pegaram Daniel, orando a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, né. E aí era muita gente junto ali, pegar Daniel não tinha como escapar dessa acusação, porque era real, era fiel e verdadeira, que ele realmente estava adorando a Deus, né? Ele nunca negou isso, nem Sadraque, Mesaque e Abednego também nunca negaram, né? E estavam adorando o verdadeiro Deus, o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo quanto neles há, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus. Daniel estava adorando este Deus, né? E aí foi levado diante do rei a acusação que pegaram. Tu não assinaste, ó rei, um decreto que nenhum homem pudesse, no prazo de 30 dias, orar a outro Deus, orar a Deus ou a qualquer outro homem que não fosse a ti? Daniel, aí o rei respondeu, é certa esta palavra, realmente eu assinei o decreto, né, e está valendo, né. Só que o rei não sabia que era uma trama diabólica contra Daniel, porque o rei amava Daniel e jamais aceitaria se ele soubesse da trama, né. E aí ele chegou para o rei e falou, pois é, aquele rapaz, o Daniel, esse Daniel que você trouxe lá, que veio dos cativos de Judá, foi achado adorando o Deus dele, né? E aí o rei ficou realmente muito aborrecido com aquilo, mas o rei não tinha como falar outra coisa. E a palavra afirma que o rei, daquele momento até o anoitecer, né, o rei não fez outra coisa, tentando fazer algum decreto que pudesse revogar o decreto que ele tinha feito, para livrar Daniel da cova dos leões. Porque ao homem comum, ao homem maligno, somente um outro decreto poderia livrá-lo, Daniel, da cova dos leões. Não tinha como livrá-lo. Ele seria lançado por força dos homens, né? E os leões não perdoaria nada. O que jogava lá, eles destroçavam tudo, esmigalhavam tudo antes de chegar no chão. Eles pegavam no ar, né? E aí o rei fez de tudo, mas legalmente, de acordo com a lei, o rei não achou nenhum respaldo na lei que ele pudesse fazer um decreto para livrar Daniel da cova dos leões.
Mas pelo amor que o rei tinha por Daniel e pelo temor que ele tinha pelo Deus de Daniel, ele disse para Daniel, né? Daniel, né? O teu Deus, ele te livrará da cova dos leões. O rei falou isso para Daniel na hora que Daniel foi lançado na cova, iria ser lançado na cova dos leões, né? O teu Deus, o Deus que você serve, te livrará da cova dos leões. E a palavra afirma que o rei entristeceu muito, e naquela noite, né, o rei entrou para o teu quarto. O rei não aceitou que fosse levado a banda de música para tocar para ele, porque tem os músicos do palácio que tocam todas as noites no palácio para o rei e seus convidados e quem mais ele que puder estar assistindo, né? Aí o rei entrou para o teu quarto, né? Cancelou a apresentação da banda de música que ele ouviria no salão, ali no salão específico de músicas, né? E entrou e ficou em jejum orando a Deus. Olha que coisa mais linda, né? Um presidente, né? Um governador, um prefeito, um rei, né? Ficar em jejum e oração ao verdadeiro Deus para livrar o seu servo, o braço direito dele, né? E o rei fez isso por Daniel, né? E coisa linda e maravilhosa que o Daniel foi lançado na cova dos leões. E a palavra fala que o rei perdeu o sono, inclusive, durante a noite. Ele não ouviu música, entrou para os seus aposentos, né? Ficou em jejum e oração, orando a Deus. O sono acabou, o sono fugiu dele, perdeu o sono, não dormiu, e quando foi de manhã cedo, ele apressadamente foi na cova dos leões e disse: quem sabe, né? Quem sabe o teu Deus tenha te livrado da cova dos leões, né? Ele foi com essa fé e com essa esperança e chegou na boca da cova e chamou por Daniel, né? De forma extraordinária. Aqui nos mostra essa palavra maravilhosa aqui de Daniel, número 5, Daniel capítulo 5, né? Então o rei Dario escreveu a todos os nações, tribos e línguas, né? Antes, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Então a gente vê aqui, irmãos, que os acusadores de Daniel, né? Os próprios acusadores de Daniel, né? Eles não tiveram uma segunda chance para armar uma outra, né? Porque se eles permanecessem vivos, eles poderiam fazer uma segunda armação. Esta não deu certo, nós vamos tentar uma outra, né? Mas não, Deus não dá chance aos nossos inimigos. Nossos inimigos levantam contra os servos de Deus, né? Os servos e profetas de Deus. Deus elimina-os. Deus não dá uma segunda chance para nenhum deles, né? Deus elimina, assim como foi eliminado aqui nessa situação aqui, né? Inclusive as crianças e as mulheres, né? Inocentemente, não tinha nada a ver com isso, também foram lançados na cova dos leões, né? Mas Deus faz exatamente assim, porque uma árvore má, né? Se sobrar raiz e ramo, ela brota, né? E a raiz, os ramos que brotam da raiz, né? Ele continua sendo uma árvore má, e Deus elimina. Deus não faz nada pela metade, ele faz na totalidade, né? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ou seja, o rei fez o decreto determinando isso, que fossem consumidos todos os acusadores de Daniel. Todos aqueles homens que juntos fizeram essa trapaça, né, contra Daniel. Essa trapaça maquiavélica, diabólica contra Daniel, para tirar Daniel do caminho. O rei ordenou que todos eles fossem lançados na cova dos leões, mas não apenas eles, também os seus filhos, suas mulheres, para que não sobrasse nada, ou seja, de uma árvore má não sobrasse nem raiz e nem ramo. E o rei adorou de forma extraordinária o Deus de Daniel, né? O Deus vivo, o Senhor Jeová dos exércitos, né? Deus, ele adorou de forma extraordinária. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele, olha a afirmação que o rei fez aqui, né? Olha a afirmação de adoração que o rei fez aqui. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Oh glória, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele livra e salva, o rei continua dizendo, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?